Eu tenho uma preocupação que, principalmente na minha área, na área do desempenho, né, você tem que ter uma regra básica de como que você vai adotar alguma coisa. A primeira é, comece rápido. A segunda é, não desista. E a terceira, progrida sempre que possível. Ou busque a progressão sempre. Né? Quando você ajusta isso, tudo funciona. O maior inimigo da rotina é o final de semana? Não, de jeito nenhum. O melhor amigo da rotina é o final de semana. Por quê? É no final de semana que você tem tempo para ensaiar as coisas que você vai fazer durante a semana. Todo mundo fala, vou começar a dieta na segunda-feira. Tá bom, você vai começar na segunda-feira, mas 80% da dieta, Felipe, é logística. Então você nunca fez dieta. Você nunca preparou a sua própria comida. Você nunca porcionou uma alimentação. Você nunca foi lá, pegou uma marmita de vidro e colocou lá tantos gramas de arroz, tantos gramas de feijão, tantos gramas de carne. Você acha que na segunda-feira, acordando atrasado ou acordando no horário, com pressa, você vai conseguir fazer o preparo que você tem para você se alimentar todo dia? Felipe, a roupa que você veste, você dá mais importância do que a tua alimentação. A sua roupa, quando você termina de usar ela, você joga numa cesta de roupa suja. Depois você leva essa roupa para uma máquina de lavar. Depois você lava a sua roupa. A sua roupa é secada, é passada e ela volta para o seu guarda-roupa. Tudo isso para você usar essa roupa de novo. Mais do que isso, você escolhe a roupa, porque às vezes você não quer repetir sua roupa, ou porque às vezes a ocasião demanda. E você tem no seu guarda-roupa tudo pronto para você vestir aquilo que você precisa. E a sua alimentação? Por acaso tem algum lugar onde tem tudo pronto para você comer? O problema é que o que é pronto e o que é rápido, ele também vai trazer para você muita caloria, ele vai trazer um perfil de absorção, que não é o ideal para quando você precisa ter uma energia liberada de forma progressiva para você não ter nem alteração metabólica e você ter controle do que é a sua capacidade de ação. Vou te dar um exemplo. Tem determinadas coisas que você come que quando você termina de comer te dá aquele cansaço que você precisa deitar e dormir. Isso é sinal de que a alimentação não foi boa. Se você comeu alguma coisa e você precisa parar para descansar, meu amigo, alguma coisa está errada. A digestão está difícil. O que é o teu controle glicêmico não está ideal. E o que o teu cérebro faz? Ele fala assim, pera um pouco, eu vou desligar, a hora que eu resolver tudo eu volto. O melhor sinal que a alimentação tá boa é você comeu, pô, tô pronto. Posso fazer qualquer coisa, posso fazer reunião, posso fazer consultar um paciente, eu posso operar alguém, eu posso tomar decisão, que é o que a gente faz, é tomar decisão. E quanto mais você vai vencendo nos seus objetivos e conquistando espaços, mais decisões vão ficando mais complexas e mais importantes, porque tem mais repercussão. Como você vai fazer isso se você está sonolento, que você comeu, sei lá, um macarrão à bolonhesa, 2 kg de macarrão à bolonhesa? Fora o que existe do que a sensibilidade individual. Né? O que é bom para mim não é necessariamente bom para você, não é necessariamente bom para o Rafael. E aí a gente tem um outro problema, que é ninguém é a mesma coisa o tempo inteiro. Quando uma pessoa ela passa um mês saindo fora da rotina que ela tem, ela paga um preço. Assim como uma pessoa, quando começa a fazer dieta e treinamento, quando passa um mês, já não é a mesma pessoa. Então existe uma necessidade de progressão. Isso é documentado e muito bem documentado na área de treinamento. Então, se você perguntar para um profissional de educação física como que a gente fica musculoso, ele vai olhar para você treinando e fazendo progressão de carga. Não basta você ir para a academia e cumprir uma planilha que inclusive está escrito o número de peso e repetição que você tem que fazer. Porque o teu corpo e a tua musculatura, ela entende aquilo como se fosse uma injúria. Então, por que você ganha massa muscular? E eu detesto ganhar porque não ganha, né? Você conquista com muita dificuldade. Mas por que você desenvolve massa muscular? Porque o corpo, entendendo aquela informação, entre aspas, como injúria, ele se modifica para responder a isso e ficar mais resistente quando essa injúria ela voltar a acontecer. O que é a repetição do treinamento é essa repetição de injúria que ensina o corpo que ele tem que se modificar permanentemente. A modificação tem que ser permanente. Não a adaptação, o ajuste, ou seja, eu ganhei, 3 centímetros de braço. O treino tem que continuar crescendo. Então, quando você olha isso sobre essa perspectiva, você começa a entender que as pessoas elas têm uma dificuldade de entender que tudo tem que melhorar, senão tudo começa a piorar. E nessa perspectiva de que as coisas elas têm que mudar, é que a galera se perde, né? Eu tô fazendo isso tá bom. Eu faço 1 hora de bicicleta por dia já há 30 anos. Se isso respondesse para manter o seu físico e sua saúde em dia, por que isso não tá acontecendo?
Seu corpo já se acostumou. Do mesmo jeito que existe um fenômeno na fisiologia que chama-se ajuste, né? O seu corpo ele entende aquilo. Aliás, perdão. Ele entende aquilo, ele se modifica. Existe uma coisa que chama acomodação. Então, quando você dá o mesmo estímulo igual, na mesma intensidade, no mesmo volume, ao longo do tempo, o teu corpo descobre uma forma mais eficiente de lidar com aquilo. Isso quer dizer que se você começa a levantar um peso, 8 quilos, e você tem um desenvolvimento muscular nos primeiros 2, 3 meses, se você continuar levantando somente 8 quilos, sem seguir para aquilo que é a sua nova capacidade, essa musculatura, em parte, também será devolvida, será perdida. Por quê? Porque o teu corpo vai entender uma forma de fazer isso de uma forma mais econômica. O corpo está fixado em economizar energia. Tudo que gasta energia para o nosso organismo, ele é um estresse. Se você não entende isso, você começa a achar que o ato de fazer, ele resolve. E não resolve. O que resolve é o ato de fazer bem feito. Senão você tem que refazer. Só que a gente lida com sistemas biológicos. O refeito já é uma perda. Por isso que normalmente a gente precisa de orientação para seguir as coisas, né? Porque senão o que acaba acontecendo é que você acredita que o que você está fazendo é suficiente, quando na verdade ele não atinge nem a casquinha daquilo que precisa ser modificado. Qual é a orientação que as pessoas devem procurar? Estou assistindo aqui, se enquadra em alguns dos exemplos que você colocou. Eu tenho uma preocupação que, principalmente na minha área, na área do desempenho, né? Você tem que ter uma regra básica de como que você vai adotar alguma coisa. A primeira é, comece rápido. A segunda é, não desista. E a terceira, progrida sempre que possível. Ou busque a progressão sempre. Né? Quando você ajusta isso, tudo funciona. Porque, na verdade, nenhuma pessoa, por exemplo, é emagrecida, Rafael. As pessoas, elas precisam entender que elas precisam querer emagrecer. Não adianta você... O que é uma dieta? Uma dieta é um papel. Entra um papel pro Felipe, vai lá, Felipe, segue. Cara... Pode estar a dieta mais perfeita do mundo. Se você não quiser seguir, você não vai seguir. E aí vem aquela famosa... mas eu erro muito na dieta. Não dá para usar esse argumento. A gente não erra, a gente não faz porque a gente não quer. Tudo bem que existem limitações, mas essas limitações elas são pessoas que estão em condições de exceção, onde você tem uma resistência à insulina, onde você tem um problema de transtorno alimentar, um comer transtornado. Mas quando você pega a maioria das pessoas, elas não fazem simplesmente porque elas não querem. Quando você quer alguma coisa, você se programa, que nem vestir sua roupa. Né? Você tem uma festa para ir, um casamento para ir. Você precisa de uma roupa nova, cara, você vai atrás. Você vai fazer a sua roupa, você vai ajustar alguma coisa para você. Agora, quando a sua roupa é o seu corpo e você quer vestir um corpo que seja digno àquilo que é a imagem que você projeta de você mesmo, porque é isso, na verdade, meu trabalho é a identidade, como que você se enxerga. Né? Você precisa criar uma logística para poder favorecer isso acontecer. Foi engraçado, eu estava na primeira consulta com uma paciente, ela falou assim, mas na rede social eu vi que você erra a dieta. Eu falei, não, eu não erro. Eu como o que eu quero. Eu sigo a dieta perfeitamente. Só que quando existem situações de exceção, eu sigo a exceção, porque eu tenho saúde para isso. Então, se eu quiser tomar uma taça de vinho com meu pai, eu consigo, isso não vai ter impacto naquilo que é minha parte metabólica. Se eu quiser comer um sanduíche com a minha filha mais nova, eu vou fazer isso e não vai ter impacto, porque é uma gota de água no oceano. Se a minha filha mais velha está com vontade de pedir uma pizza de calabresa, eu vou sentar e vou comer uma pizza de calabresa com ela. E ponto final. Eu não preciso abrir mão daquilo que é a exceção se eu tenho uma regra muito forte. O problema é que as pessoas elas trazem exceção para a regra. Eu preciso me permitir. Mas isso daí é saudável. Mas isso daí é a festa. Mas isso daí é o social. Você come as pessoas na reunião? Não vai comer os seus convidados ou então os seus anfitriões. Você vai comer a comida que eles estão comendo. Agora, você pode estar muito bem alimentado e limitar o quanto você vai consumir daquilo. É tudo uma questão de desejo, o quanto você quer fazer aquilo. E o problema é que a gente lida aí com duas coisas muito complicadas, que é motivação e compromisso. Por quê? Porque dieta e treino depende de uma coisa só, consistência. E a gente tem que respeitar as pessoas que têm consistência. Uma pessoa que tem consistência para fazer uma dieta, uma pessoa que tem consistência para fazer um treinamento, se ela aplicar isso em outras áreas da vida dela, ela não tem limite. E qual é o problema? O problema é que você tem pessoas muito bem-sucedidas que tiveram consistência na sua vida inteira, por exemplo, no trabalho,
né, nos negócios, mas ela não consegue pegar aquela fórmula e colocar naquilo que é a saúde e o fitness dela. Por que não falar fitness, né? A gente lida com o que é a necessidade da demonstração da identidade da pessoa de uma forma muito, muito cretina às vezes, né? Com julgamentos, com atribuições, com determinadas avaliações que não fazem o menor sentido. Ué, se a pessoa quer ter, né, a barriga marcada de musculatura, qual é o problema? Né? O problema é dela, é ela que quer, isso é a identidade dela. Agora, sendo muito sincero, o que eu fiz na minha área, o que me torna, o que me aproxima de um atleta? O que me aproxima de um atleta é que toda a consistência que eu tive para me formar intelectualmente, eu tive para fazer exercício e vice-versa. As coisas que eu não posso me dedicar, eu simplesmente não faço. É ruim falar não? Mas eu acho que é o primeiro passo da maturidade. Na hora que você aprende a falar não para aquilo que é supérfluo e você trata como prioridade, que é o seu propósito, né? Porque a gente pode julgar um monte de coisa supérflua. Tem gente que exercício é supérfluo, que controlar a alimentação é supérfluo. Tudo bem, só que isso mexe com a sua saúde. Saúde não é supérfluo. E eu tenho um propósito. Meu propósito é, primeiro, eu sempre quis ter uma família e ter filhos. Eu fui abençoado com uma esposa maravilhosa, com filhas que são muito melhores do que eu. Eu quero tempo para conviver com essa gente. O problema é que todo o sentido da minha vida, por exemplo, foi dividi-la com pessoas que são caras para mim, que são importantes para mim. Agora, se eu não tenho na minha vida um propósito de dividir essa realidade, que é a única coisa que a gente tem, né? Dividir o nosso tempo com essas pessoas, eu estou fazendo o quê? Para que eu estou me esforçando? Para que eu estou ganhando dinheiro? Né? Essa é a dúvida. E por isso que muitas vezes a gente tem que conversar por isso que todas as vezes você tem que conversar com o seu paciente longamente para entender qual é o propósito dele, qual é o objetivo dele, qual que é a expectativa dele. Muito paciente eu começo a consulta assim, qual que é a tua expectativa? A maioria das pessoas tem expectativas irreais. Eu quero tomar um suplemento e emagrecer tanto. Eu quero ter 2% de gordura. Mas você treina? Não tenho muito tempo. Mas você dorme bem? Então, tem esse problema, eu só consigo dormir tarde. E por aí vai. As pessoas, elas falam que querem ter saúde, mas na verdade querem ficar mais bonitas? Todas as pessoas que querem ter saúde, elas querem um reflexo dessa saúde nelas, né? É a história de você ter um físico para sua vida e não uma vida para o seu físico. Quando você olha o fitness como esporte, ele é você ter uma vida para o seu físico. Então as pessoas acordam muito cedo, fazem 1 hora de aeróbio, fazem musculação 2 horas, comem exatamente na balança o grão de arroz dentro daquilo que ela precisa, faz mais aeróbico, dorme pelo menos 9 horas por noite. Quer dizer, é uma vida que para nós ela é irreal, né? E que talvez poucos de nós conseguiríamos ficar nessa rotina tão apertada desse jeito, tal qual poucos de nós sentiríamos satisfação de estar num carro a 200 por hora fazendo curva 180. Então, quando você entende isso, quando você percebe que existe limites que também são determinados pela sua percepção do que é o ambiente, você começa a entender que existe a necessidade de um trabalho para, inclusive, trazer isso para as pessoas culturalmente. Por que eu fico todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, em cima de uma bicicleta fazendo aeróbio? Para ter companhia live, né? Para ter companhia, sim. Né? Aeróbio, para mim, é a coisa mais chata do mundo. Então, eu abro a live e aí eu me distraio conversando com as pessoas. Né? Pelo menos é o que eu falo para todos. Agora, o que é o meu propósito? Meu propósito é que as pessoas elas entendam em alguma medida que saúde é um bem caríssimo, caríssimo, porque quando você perde, dificilmente você recupera ele do jeito que ele era. Segundo, que não existe futilidade nenhuma em você buscar um padrão estético desde que ele represente uma forma de saúde que seja útil para você. E terceiro, que quando você fala de desempenho, não significa que você simplesmente está mais magro, ou que você está mais musculoso, ou que você está mais forte, ou que você tem uma resistência aeróbica maior. Significa que tudo na sua vida funciona melhor. Experimenta ter uma condição física melhor, por exemplo, de aeróbio, e você ter uma vida íntima com a tua mulher. É outra coisa. Experimenta você ter filho, você está todo arrebentado, com dor no ombro, com tendinite ali, aqui, que você tem que segurar ela no colo por 3 horas seguidas. Você descobre que você precisava ter feito musculação para isso. E qualquer coisa que você passa no seu dia, inevitavelmente, um momento você vai ter a sua capacidade física testada.
A questão é como você quer se sentir. Que você está mais perto do caixão do que da maternidade, ou que você tem uma condição onde aquilo nem fez diferença para você. Eu prefiro treinar duro para viver fácil. E o que eu tento falar para as pessoas é que, até certa medida, isso é uma coisa que é natural do ser humano buscar. Porque, de fato, você se vê numa condição ruim de saúde, né, é uma sensação de solidão imensa. Porque não tem o que fazer ali. Se você está mal no hospital, internado, depois de infarto, de um AVC, de um acidente, o que for, né, você está ali e acabou, não tem papo. Você vai ter que tomar remédio. Você vai ter que restringir a sua alimentação. Você vai ter que cuidar daquilo que é o seu patrimônio físico. Então, para que deixar um negócio destruir para você cuidar? Você vai fundar uma empresa e quando ela estiver falindo, aí você fala, não, vou resolver administrar agora. É o que as pessoas fazem com os físicos dela.